E no que você acha que a Sofia puxou pra você? Como é que vocês se veem, assim, em questão de similaridade? Ah, o jeitinho. Mas que jeitinho? O jeitinho. Não, aí, ó. Esse jeitinho aí, ó. É justo. Justifique. Não, eu acho que assim, a parte da comunicação é muito forte. Nós somos uma família de comunicadores. Eu, meu marido, a Sofia, a Bruna, começando agora. Isso é muito natural para nós, né? Isso começou, não sei nem explicar. A gente já nasceu assim, então para nós é comum. Então, é mais na parte de comunicação mesmo. A parte de comunicação, porque interação na parte social. de ordem, Senhor Jesus, né? Não, a gente é muito... Eu sou desorganizada, a minha mãe saca... Cada peça de roupa da minha mãe é sacada. Separada A por blusa estação dela e tem um cor. saquinho que ela passa vácuo, é bizarro. É igual, não chega a passar o vácuo, mas eu ensaco minhas roupas todas Ela para é muito proteger. organizada, eu sou muito de cor. organizada, eu minhas durmo são tarde. todas dobradas também, no mesmo tamanho, regular, separado. Senhora. Ai, uma pessoa que me entende, obrada, Senhor Jesus. Tá vendo, Sofia? Eu não sou, ela me acha louca. Gente, eu não me sou louca. encontro na minha bagunça. Não, tem alguma coisa que eu preciso saber onde tá, eu peço pra minha mãe guardar com ela. Deixa lá na casa dela. eu Deixa também. aí. Meu Que é mais fácil eu sair da minha passaporte casa e ir lá pra com ela. Sorocaba buscar o documento do que eu achar na minha casa. Eu vou demorar mais tempo procurando na minha casa. Eu também. Você é muito bagunceira? Sou. Eu ia me Sempre foi? identificar que... eu tenho uma teoria sobre isso. Minha mãe sempre foi tão organizada que quando meu quarto tava bagunçado, ela ia lá arrumar. Então, eu nunca tive que criar o hábito de ser organizada. Não veio meter esse louco, não. Juro. Não mete Me esse ajuda, louco. por Não, favor. eu nunca Eu tive. sinto isso também. Eu sinto isso. Juro! Eu tenho 4 irmãos mais velhos. Meu brinquedo não ficava no chão, né? Porque eu não sabia. Mas o brinquedo não sai sozinho daqui, vai pra lá? Porque quando eu volto, ele tá lá. Era assim, tipo assim, eu tinha uma função, que era guardar a roupa que minha mãe lavava. E estudar. Se eu deixasse ali 2 dias, já tava guardado. Aí eu fiquei mal acostumada. A culpa é minha. E a- Putz, cara, Eu fiquei a culpa muito é minha. mal. Sandra acostumada. Bruna é desorganizada? É também, que inferno. Putz, grilo, então é. Eu acho que A culpa é sua, então. A culpa é minha. Veredito. Eu E o fiquei da, muito da mal acostumada. A Má também é, mas é porque daí eu não cobrava. Como eu também não sou organizada, então, tipo assim, minhas roupas estão na cadeira. A cadeira no É da quarto- cadeira pra cama. Da cama aí pra cadeira. Da cama da cadeira. Isso, quando precisa usar a cadeira. Aí... Então, Aqui como não, eu né? já tinha isso no quarto da Má, eu Cara, já me dá montei até a cadeira. nervoso de Cara, tinha o ouvir. direito de ter uma também. Aham. Se eu tinha. Então, eu nunca liguei. Tipo assim, eu entrava no quarto da Má, tá bagunçado. Gente, a bagunça me estressa. A bagunça me estressa também. Eu não me consigo. regulo com a minha casa organizada. Então, pra mim é estressante ver as coisas fora do lugar. Estressa mesmo, de eu ficar maluca. Eu assim, gente, eu não consigo. Não gosto de roupa suja. Eu gosto do cheiro da roupa lavada. Gente, eu pra lavar eu uma também roupa... adoro. Mônica Geller. Eu adoro. Nossa, mas eu pra adoro. lavar uma Gosta de lavar roupa? Você também gosta? Nada, Hã? né? Não, né? roupa. Vocês gostam de lavar roupa? Eu não gosto. Eu não gosto, Não, particularmente. eu gosto de lavar roupa, mas detesto fazer Não. comida. Nossa. Eu gosto de fazer ovo. Eu faço ovo cozido, frito e mexido. Lá em casa, meu pai que cozinha, acredita? É? Meu Ele pai é o chefe da cozinhava, casa? ele é o Com a graça de Deus. E quando eu pedi ele em casamento e ele aceitou e resolveu... Você que pediu em casamento? Ah, eu não tinha paciência pra esperar, amiga. Foi tudo o contrário. Eu não tenho paciência pra esperar as coisas. Quando eu quero uma coisa, eu pego, vou lá e faço. Aí... Mas você Acorda ajoelhou aí. pra pedir ele em casamento? Não. Ele ajoelhou e ela pediu. Ajoelha agora. Ela quer assim, ó. Ela Pega quer essa assim, ó. água Caiu um negócio. Ele olha, deixa eu pegar. Agora. Não, foi Aceitou. bonitinho. Foi bonitinho o jeito que eu pedi ele em casamento. Mas, Como assim, é que foi? Agora eu quero... Agora, eu claro. Depois daquele sexo gostoso... Aguenta! Não, foi assim. É tudo pra te provocar. Ô, minha filha, você não é filha de chocadeira, entendeu? Existe um... Mas você fica me lembrando isso, não preciso lembrar. Não, foi assim. Ele falou que ia embora para Belo Horizonte porque tinha sido contratado pela Publicidade Sarmento, uma empresa argentina. Aí eu virei para ele assim, vá com Deus. Né? Eu não acredito em relacionamento à distância. Vá com Deus. Falei, assim, vá com Deus. Eu não sirvo para namorar à distância. Não consigo, não dá certo. Eu sou baladeira, eu gosto de sair. Ué, vou beijar outra pessoa. Ou tá comigo ou não tá. Não tem essa de meio termo comigo. Aí eu disse, mas eu não quero terminar. Assim, só casando. Aí, beleza. Eu senti uma coisa assim, falei assim, uai. Então, deixa eu pensar. Fui na joalheria, comprei um crucifixo. Eu sou devota de Nossa Senhora. Acredito demais na Nossa Senhora.
Aí eu falei assim, se tiver que ser, vai ser. Comprei um crucifixo bonito, né? Que ele Tiver que usa ser, vai até ser. hoje. Comprei as alianças. Comprei as alianças. Tiver que ser, Comprei vou as alianças. brigar esse Literalmente, comprei as E alianças. vai ser. Aí, lá na gavetinha do criado mudo, na segunda gaveta, eu coloquei a caixinha com o crucifixo. Por isso que ela não assustou quando eu contei que eu quis ter a Mariana e fui decidir. Fiz porque eu sou ela assim. Foi a decide. primeira pessoa que eu contei, a pessoa não fez assim, o quê? Como assim? Ela O fez meu assim, primeiro evento eu É fiz assim. com 16 anos e comprei meu primeiro carro. Entendi. Não tem essa. Ou você pega e fala, o mundo não acontece. Alguém vem e te ajuda. Gente, não é assim que a coisa funciona. Não é assim que a vida gira. Ou você pega e faz, ou então não vai acontecer. Então eu gosto de fazer as coisas É acontecerem. igual Cariane. Eu quero, eu posso. Eu quero, eu posso, eu faço. E aí, na terceira gaveta, eu coloquei a aliança. Aí eu falei pra ele, abre a segunda gaveta. Aí tinha uma caixa. Naturalzaço. Aí ele abriu, pegou a caixinha e ele assustou. Ele fez cara de susto. Mas ainda quando nem ele era. abriu e viu que não era aliança, ele ficou decepcionado. Ele falou assim, opa, é agora. Assim, agora, abre a terceira gaveta. Aí ele abriu, tinha as Que alianças. misteriosa, hein? Não, porque eu fui fazendo teste, eu fui devagar, né, amiga? Porque eu falei assim, vai que esse homem dá um chute, né? Aham. E eu tava gostando dele, eu achava ele um cara muito legal. Muito, que ele é energia pura. Eu acho que essa coisa tem quando você decide ficar com alguém, tem que ter compatibilidade de crenças, de valores. Termina a Os história, opostos se atraem. Gente, os opostos se atrasam. As pessoas têm que ter a mesma energia para fazer a coisa dar Também certo. Sim. Senão a coisa não funciona. Enfim, ele abriu a terceira gaveta, tirou as alianças, enfiou no meu dedo e foi só alegria. A gente tinha 6 meses de namoro. Vou fazer olha aí. 25 anos de casado Olha aí. agora, dia 27 de É maio. assim que resolve. Tem que ser uma mulher decidida pra resolver as coisas. Tem, gente, não tem que ter vergonha. Eu acho que você tem que ter rojão para aguentar as atitudes e as decisões que você toma. Nem tudo são Tomou a flores. decisão? Tomou. Então vai ter consequência, seja ela boa ou ruim. Por isso que eu sempre falo lá em casa: faça coisas boas acontecerão. Faça coisas ruins, escolhas ruins, coisas ruins acontecerão. A coisa é muito simples, não tem mistério. Sim. Uhum. É isso. E foi o que você falou. A sua decisão foi essa. Ele poderia ter falado, olha, Não é isso que eu quero. muito legal seu gesto, Mas mas não... Mas aí não fica aquele negócio enrolado também, né? Se já tomou decisão, tá, não quer, vou mudar, vou fazer isso aqui, vou seguir minha vida. exatamente. Essa coisa de ficar enrolando é ruim para a pessoa, é ruim para os dois. Sim. Então, assim, eu falei pro meu marido, falei assim, ou você está comigo ou você não está comigo. Essa coisa de meio termo nunca funciona. Não funciona para ninguém. Tudo que é mais ou menos, gente, a coisa entrava. Não vai para frente, né? E normalmente costuma ir para trás. Sim. Então, a gente tem que ter firmeza nas decisões. Decidiu ficar junto, fica junto. Decidiu separar, separa. Eu sempre fui dessa opinião. E sempre deu certo. Eu te falo que é real, porque dá certo. Mas você tem que Tá assumir. disposta, né? Não, você tem que assumir. É. Né? É isso, eu assumi a minha família. Por isso que eu sou a dona da minha família. Eu sou a matriarca da minha família. Eu tomo conta mesmo. É. Nossa, era muito super protetora. É mesmo? Minha vida inteira foi. Não, mas no início era muito ruim, assim. Ai, eu tinha um medo. Você é mãe, você me Não, entende, não, era né? é tenebroso. Tipo assim, Ela sofreu um pouquinho. até é porque assim. Minha mãe não deixava eu sair da escola pra tomar um açaí quando eu era mais nova. Então, depois que ela descobriu o Life 360, a vida dela mudou. gente! Nossa, você Esse é live- dessa ela geração do aplicativo. Ela recebe né? notificação quando eu saio de casa. Nossa. Eu saio de casa, tá? Sofia Espanha saiu de casa. Hoje em dia, quando eu me mudei pra São Paulo, eu não liguei. Sim. Mas no Você início, só fica em casa. antes afinal. do Live 360, minha mãe, tipo assim, se ela não sabia onde eu estava, ela ia pra porta da escola. Ela Eu me ficava seguia. louquinha, Antes do Live gente. 360, o que funcionava? Seguir na rua. Ela me seguia na rua. Eu tinha medo de que alguma coisa acontecesse. Não, mas foi muito... Mas sabe por que isso aconteceu comigo? Era muita notícia ruim que eu via na internet. Gente, parei de ver. Sequestro. A gente... Parei de Ai, ver. o WhatsApp, fake news de Você tem WhatsApp. quantos anos? Eu tô com 21. Então, eu acho que, assim, baby. a Má tem 24, né? Pouca diferença entre vocês. Quer mais café? A gente pegou Isabela Nardoni. A gente pegou muito crime com criança acontecendo, que ficou muito famoso no Brasil. Não deixa a gente louca? O garoto Hélio. Que a gente Sim. viu. Então, assim, foi muita notícia, muito grande, com muita criança, Pesado, num né? curto espaço de tempo. Então, assim, eu me identifico total, porque eu com a Má, assim, imagina, uma vez o tio da van esqueceu a Má na escola. O que você fez? Ficou louca. Eu fui buscá-la e fui pra delegacia abrir um BO. A Abandono gente... de incapaz.
tem um contrato com ele sabe que levou, como é Sim. que ele não busca? Como é que ele Sim. esqueceu ela É, lá? claro. Porque eu podia buscar ela, mas e se eu não pudesse? E aí? E se naquele dia eu estivesse viajando com um show? E se naquele dia, Era Você responsabilidade entendeu que a culpa, dele, a culpa não, é não, minha? mas não é, porque você foi demais. Ai, Eu não não podia ir adianta. pra festa. Quando eu ia pra festa, eu tinha que pegar o telefone do dono por exemplo, era a festa da Maria Vitória. Eu nem era amiga da Maria Vitória. Eu tinha que conversar com Maria Vitória. Maria Vitória, posso pegar o telefone da sua mãe? Porque minha mãe quer falar com a sua mãe. Minha mãe fazia a mesma Uai, coisa. mas no meu Gente. caso não era o contrário. Eu é que falava com as outras mães para as crianças virem, porque era na minha casa. Eu busco todo mundo, eu levo todo mundo e é aqui dentro. Um Aqui. dia você vai ser mãe e você vai entender tudo que eu Essa passei. frase é clássica das Não tem eu como. acho que eu vou ser Não mãe. tem como. Eu acho que não. A Má sempre Eu falava, a acho minha que eu vou mãe ser era a diferente. mãe turista. Cara, Porque eu buscava todo mundo, sempre, levava gente, todo mundo. Lá em casa, a minha casa é muito grande lá em Varginha. Muito, muito grande. Ou chama a gente pra visitar. Lógico. Tem até pub. E aí, eu deixava a galera na piscina. Deixava a galera na piscina, eu ia, assim, o lado dos velhos e o lado dos novos. Então, a galera velha ia pro pub, a galera jovem ficava na piscina. Então, assim, moía. Moía. Na minha casa, todo mundo era muito bem-vindo. E eu detesto briga. Então, se chegasse alguém, eu não gosto do fulano de tal. Assim, mas aqui dentro você vai gostar. E acaba que fazia amizade e aquele entrave, aquela bobagem. Eu não vou com a cara do Camiseta fulano. da União. Brigou, Cara, vai ter que usar. Brigou, vai ter que usar. Não, lá em casa brigou, não existe briga, existe confraternização, existe amizade. Então não sai de casa, se for pra brigar, fica em casa. Não vem me encher o saco eu aqui, saí não. de casa pra brigar. Mentira. Você saiu por isso, né? Saí Aos por isso, 18 lógico. anos. Tava cansada, nunca uma briga na minha vida. Nossa, a Sofia, quando foi sair de casa, gente, ela virou Quando pra foi? mim. Sabe aquela fala, a síndrome do ninho vazio? Cara, ela existe e ela é real. Minha e mãe ela não queria dói. deixar eu me mudar pra São Paulo. Eu só me mudei porque eu arrumei parceria e eu que tava bancando tudo. Porque minha Sabe o mãe que ela não falou pra queria mim? deixar eu sair de casa. Ela falou assim, mãe, e ela foi muito assim, sensata, né? De chegar, jeitosinha, assim, mãe, eu já tenho os meus amigos, eu já tenho aonde ficar, eu já tenho meu trabalho. Só falta eu ir. Fofa. Não, ela é muito sensata, ela é muito inteligente, essa menina. É minha filha. E assim, aquilo com a maior dor do mundo no coração, mães que estão ouvindo a gente aqui agora, vocês vão me entender. Era muito egoísmo da minha parte, simplesmente falar assim, você vai ficar. Isso não existe, filho é pro mundo. E você tem que fazer o seu melhor, você tem que ser um exemplo para achar que seu filho vai seguir um bom exemplo. Então, todos os dias, eu tento ser a melhor pessoa do mundo para ser exemplo, primeiro, para as minhas filhas. E Sim. depois para o resto do pessoal que nos acompanha na rede social, Casal Espanha, Alessandra Espanha, aquela coisa toda. A gente tem que ser inspiração para as pessoas, mas primeiro a gente tem que ser inspiração dentro de casa. É. Não tem que ser inspiração na rede social. Você tem que ser inspiração lá dentro da sua Sim. casa. Você tem que ser feliz dentro da sua casa. Você tem que dar os BO dentro da sua casa. E ali eu tento ser a melhor pessoa do mundo. Eu tento ser a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor amiga, aquela que ri, que chora. Eu sou um ser humano como outro qualquer, só que eu sou intensa. E eu amo ser assim. Depois que eu me aprovei e apertei o meu botãozinho aqui atrás chamado foda-se, eu aprendi a viver melhor e mais leve, porque eu nasci assim. E aí, aquela coisa que eu falei para vocês aqui nos bastidores. Você tem duas opções comigo. Ou você vai me amar de verdade, mas você vai me amar mesmo, ou você vai me odiar de verdade. Não existe meio termo comigo, porque eu prefiro ser real com você, você saber da minha essência, saber do que eu sou capaz e do que eu não sou capaz, do que você ficar frustrado comigo em alguma coisa. Prefiro que você me conheça, na real. E depois que eu assumi esse meu lado, poxa, minha vida, Melhorou demais, né? cara, tudo fluiu. Tudo começou a fluir. Então, assim, ficou fácil.